bem-vindo aí ao canal. Então, vamos para mais um react e vamos ver essa questão do Gerson ir para a Europa, Zenit, Rússia. Vamos ver o que o Mauro diz aí pra gente. Essa total. Mauro, você que também é muito elegante, vamos falar de Flamengo. Gerson, pai do Gerson. Seleção brasileira também. Seleção brasileira também. Cara, tá lá. Gerson, pai do Gerson e tudo mais. Tem essa história de vai, não vai. Eu não vou ficar perguntando vai mesmo, porque você fala, você faz cada pergunta, não sei, não sei. Mas o que diz é que se a multa chegar, e é uma bala, a multa ali à vista, que o Flamengo quer à vista, ele vai. E o pai dele vai levar ele lá pra Rússia. Já mistura as duas coisas, né? O cara vai pra Rússia um ano da Copa, o cara é titular da seleção. Exatamente. E com relação ao Flamengo, e aí? Exatamente, né, galera? Tipo, você tá ali num time, você não ganha qualquer coisa, você tá no Flamengo, paga salário de Europa, ou se não, próximo de Europa. Você vai para um time que tá em meio de guerra, tá disputando nada de relevante. O campeonato russo ninguém assiste. Vai fazer o que lá? Ano que vem é Copa do Mundo. E se ele quer visibilidade, ele tem que estar no Flamengo. A situação do Gerson, muita gente não entendeu, né? Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde. Acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte: multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir, ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Sabe, né? A gente tem um Alan até hoje. Aí os franceses vieram até o Rio de Janeiro, conversaram com o Flamengo, fizeram uma proposta, a primeira, a segunda, o Flamengo não aceitou, até que chegaram num acordo e foi vendido. E o Flamengo queria vender porque precisava de dinheiro, estava na pandemia, a receita caiu. Ele vai para o futebol francês. Faz um bom ano, muito bom ano. Aí sai o Sampaoli. Entra um técnico croata, o Igor Tudor, que estava agora na Juventus, inclusive, nesse final de temporada, e ele muda a posição dele e ele vai parar no banco. E imediatamente sai, no mesmo site de sempre aqui no Brasil, sempre o mesmo site. Não vou nem dizer qual é, porque é óbvio, né? Sai lá, pai do Gerson reclama, vamos tirar ele daqui e tal, bababá. Quer dizer, o cara não pode ficar no banco, não pode brigar por uma posição, né? Porque o pai dele começa a gritar. Aí o Flamengo vai lá e traz ele de volta, aí paga 15 milhões de euros. Passa um tempo, esse ano, ele começa a reclamar de novo no mesmo site, na mídia, porque tem que ser valorizado, que ele ganha pouco. Bem, ele ganhava menos em relação, não ganha pouco, né? Menos em relação aos jogadores, porque o jogador, o Jorginho chegou agora. Por que o Jorginho ganha tão bem? Ele é dono dos direitos federativos dele. Então ele fala, olha, eu quero ganhar um salário X. Ok, salário perto dos mais altos do elenco. E eu estou cedendo os meus direitos. Vocês não estão comprando do Arsenal, agora os direitos são meus. E o que acontece? Você compra do jogador os direitos. Assim, o Felipe Anderson foi assim no Palmeiras. E você dilui no salário. Então o cara passa a ter um salário turbinado. Mas você não pagou multa rescisória. O Gerson, o Flamengo, pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Então por isso que ele não ganha tão bem quanto o Michael. Porque o Gerson não cumpre contrato. O Michel cumpriu o contratinho dele lá, bonitinho, lá na Arábia Saudita, saiu livre e negociou com o Flamengo um salário e mais o aluguel, a cessão dos direitos. Então, essa diferença salarial, ela é muito fácil de entender. Mas quando isso chega na mídia reclamando, para o torcedor não saca isso aí. Pô, o Gerson ganha menos que o Michel. Aí ele pensa, que absurdo, dirigente, que merda, que... Então joga o clube, a diretoria, o clube contra a torcida. E isso é feito de forma sistemática e recorrente, não importa onde joga. Claro que tem um desgaste aí. Aí no começo do ano, chato, né, gente? Imagina, você ter uma empresa e o seu funcionário, né, ou supor, algum familiar do seu funcionário vai nas redes sociais reclamar da tua empresa. Chato, né? né? Começou essa história de novo do Zenit, da proposta, pela minha apuração, não é de 29 milhões, era 18 milhões de bônus. Os bônus poderiam chegar até 19,5 mais ou menos. Alguns bônus eram muito engraçados, alguns itens para bonificação do Flamengo. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Como vai receber? Explica. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduziu isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposita, quando que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar, 16 milhões de dólares. Paga e leva.
Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de dinheiro. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então, vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Eu faço a comparação. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa. Aí você está insatisfeito com o seu salário, porque você não pode tirar férias, ou porque está trabalhando muito, ou porque o outro que faz a mesma coisa que você ganha o dobro. Você faz o quê? Tu vai no teu chefe, conversa, reivindica, argumenta, ou vai para a rede social reclamar? Ou vai para o grupo? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né, pessoal? Não tem dessa. Você vai e conversa com o chefe. Você não vai na rede social reclamar. Ainda mais tendo uma mídia como o Flamengo tem. O WhatsApp da empresa e fala que não dá. Vou pedir pro meu pai vir aqui na porta. O pai vai reclamar aqui. Cara, nenhuma empresa tolera isso. Tolera? Você vai ser demitido, pô. Vai. Você vai ficar reclamando publicamente da empresa. Ninguém aceita. E é o que acontece no futebol. E a relação é sempre assim, muito paternalista. Não, vamos entender o pai dele e tal. O que eu acho que está vendo agora é uma quebra. Não, vamos ter uma relação profissional, cara. Quer reivindicar? Vem, conversa, faz uma reunião. Bom, 200 milhões é muito, ninguém vai pagar? Quanto que vale? 25? 25, mas não tem negociação. Agora a questão é o Flamengo manter essa postura. Não ter negociação. Paga e leva, igual fez o River Plate. Se fizer, eu acho perfeito. Muita gente não entende como é que reduziu a multa. Reduziu para um patamar realista. E se quiser, leva o jogador. E aí, uma coisa que é muito clara. Por que o Flamengo aceita negociar o Gerson? Por conta do combo. Exatamente, né? O pai dele fica sacaneando o tempo todo o Flamengo, querendo se aparecer, querendo... Parecendo até o pai do Neymar ultimamente, né? Então, assim, é complicado você ter atrapalhando tanto assim internamente. Isso não pega bem, né? Nem pro elenco, né? Pro grupo ali. Não é uma coisa muito interessante a gente ficar expondo para todo mundo ali. Né? Mas o Flamengo, né? Que qualquer coisinha vira, né? Sabe, 1 bilhão de coisas. Vamos ver esse outro aqui também do Paparazzo Negro. Também aí tá com uma bomba ao vivo. E tem novos capítulos. capítulos. A conversa do Ancelotti, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem algumas situações aqui. Primeiro, o jogador tem interesse de deixar o Flamengo, tá? Não, mas ele, em um outro momento, quando ele foi pro Olympique, ele não queria ir. E o Flamengo precisava do dinheiro e ele abriu mão e ele acabou saindo. Dessa vez, o pai do jogador estava buscando, o Carlos Leite também buscando o negócio, eles estavam interessados. Mas o Flamengo também não é ingênuo. Quando o Flamengo bota a multa 25 milhões de euros, e a informação exclusiva nossa aqui da Placar, não era 200 milhões, como trouxeram. A multa do Gerson estava em 70 milhões de euros. E ela baixou para 40. Depois ela baixou para 25. Essa foi a informação que o José Boto passou para a gente. Conversei com ele ontem à noite e ele passou essa informação para a gente. Que baixou para 25, mas de 70 inicial para 25. Tá? Então não foram 200 milhões de euros. Agora, a situação é a seguinte. O Zenit, mais uma vez, né, desestabilizar o Flamengo. Já teve... Cara, esse time só pode estar de sacanagem com o Flamengo. Toda vez eles, de janela de transferência, dificultando pro Flamengo fazer negociação, eles queriam um jogador a preço de banana. Sempre assim, cara. Aquela situação que brincaram, até zoaram. Eu tenho, você não tem. Não sei se vocês se lembram, né, do anúncio deles ali no Twitter, que não iam vender mais o jogador, quando o Claudinho estava tudo acertado com o Flamengo. Então já zoaram o Flamengo várias vezes, já assediaram os jogadores do Flamengo várias vezes, e mais uma vez eles conseguem estabilizar o Flamengo. Conseguiram. Se eles queriam desestabilizar o Flamengo, a situação do Gerson, tal, deixar uma situação desconfortável, eles conseguiram. O Flamengo, a gente vê hoje a situação, inclusive fonte ligada à diretoria falando que ficou insustentável a situação entre o jogador e a diretoria. A torcida também, já falando que se ele aceitar ir para o Zenit, que ele não precisa nem viajar para os Estados Unidos. Então, os torcedores também revoltados.
ficou uma situação muito ruim do Gerson dessa vez. Sim, sendo bem sincero, o que eu acho? Eu acho que no final das contas o Gerson não vai ir. Por quê? Como a gente falou, o cara tá ali no ápice, né, da sua carreira. Ele tá jogando um time de expressão, mais expressão do que o Zenit. O que é Zenit? Acho que nunca nem chegou na final de Champions. Copa do Mundo ano que vem. Né? Então ele é titular da seleção brasileira. E sim, cara, a gente sabe. Foi pra Arábia, foi pra China, foi pra Rússia, Ucrânia. A sua chance de voltar para uma seleção é muito mais difícil. Então, assim, ele só tende a perder. Ah, mas vai ganhar um salário muito, 3 vezes mais. Esse dinheiro já vai servir para ele. Vai gastar com o quê? Entendeu? Então, eu acho que, assim, ele não vai. Eu acho, é porque, assim, ele gosta do Flamengo, quer estar no Flamengo. Eu acho que é mais picuinha do staff dele, que a gente sabe como é que funciona ali o pai dele. Então é isso, nação. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, né? Compartilha, se inscreva no canal, não esqueça. Salve, salve. Saudações rubro-negras. Tamo junto.